Bom, gente, então vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje, nosso segundo encontro de matemática. Eu vou já compartilhar a tela com vocês e vamos. Só que antes da aula de matemática, eu queria resolver um probleminha com vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês o que eu quero resolver. Deixa eu só ver aqui, talvez esteja. Achei. Eu vou compartilhar a tela. Eu vou até mudar esse compartilhamento. Deixa eu abrir aqui. O que eu quero resolver? Eu passei uma atividade para vocês da professora Valéria, né? A professora Valéria. Eu queria, porque assim, eu li as atividades que vocês fizeram, né? E achei assim algumas sugestões muito legais, muito curiosas. Só que eu queria discutir com vocês uma situação aqui dessa atividade, que foi o objetivo dessa atividade. Deixa eu só abrir ela aqui, porque eu baixei ela para poder abrir para vocês. Bastante gente fez. Eu sei, como eu falei, não era obrigatório, não era uma atividade obrigatória, né? E com base nisso, eu creio que nem todos tenham feito. Mas, mesmo que não fizeram, eu vou colocar aqui agora e vou pedir que quem quiser coloque sua observação, né? Deixa eu abrir aqui para. Pronto, abriu. Deixa eu compartilhar agora com vocês. Pronto. Bom, a atividade era essa daí, né? Vou ler aqui qual foi o título. Olha só. A professora Valéria é regente em uma turma de terceiro ano do ensino fundamental. Diariamente, ela tem o costume de entrar na sala, cumprimentar os alunos e escrever o cabeçalho no quadro, que os alunos transcrevem para o seu caderno. Veja o quadro da professora Valéria. Aí a professora colocou isso aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, acho que melhor. Brasília, 16 de agosto de 2021. Leitura do dia, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né? Todo mundo conhece a Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A professora Valéria tem bom gosto. Após a leitura, responda as perguntas abaixo. O que você sentiu quando leu este poema? Você acha esse poema importante? Por que você acha isso? Você sabe dizer quem foi Gonçalves Dias? Sabe dizer o porquê dele ter escrito esse poema? Então, eu coloquei, logo depois disso, eu coloquei assim, após acompanhar a atividade da professora, o que você diria a ela? Aí, assim, eu vi comentários muito legais sugerindo a professora determinadas situações, mas eu queria que alguém desse opinião aí. Alguém pode ser alguém que já escreveu, que queira falar novamente aqui, ou alguém que não tem escrito. Não precisa ficar com vergonha, não, gente. Estamos todos em casa aqui. O que vocês acharam da atividade da professora Valéria? Quem não quiser falar, pode escrever também, tá? A pessoa que está tímida. Professor? Sim. Eu fui uma das pessoas, né, que depois que eu respondi, aí eu entrei em contato com minha irmã, né, que ela também estava fazendo o curso, e a gente conversou, e ela botou o ponto de vista dela, e aí eu disse, poxa, será que era isso o que o professor estava querendo, né? E eu acabei fugindo do que ele queria, porque quando eu falei, eu li, eu entendi o que ela estava colocando no quadro. Então eu pensei assim, se ela quer dar uma aula de leitura, ela poderia mudar o método qual que ela utiliza. Então, eu fui para esse lado aí, lado da leitura, né? Uhum. Aí, depois, a minha irmã, não, é para olhar a ortografia. Aí, eu fiquei pensando nesse caso, né? Se é verdade. Se a aula é sobre a disciplina de literatura ou de língua portuguesa, então, tá nesse lado aí.
E aí eu fiquei nessa dúvida também. Tanto que eu ia perguntar lá no grupo, eu acabei esquecendo, né? Na correria do dia a dia. Então, boa observação da sua irmã, né? Boa observação da sua irmã, porque assim, primeiro vamos falar em relação à atividade em si da professora Valéria. Eu achei fabuloso você trabalhar Canção do Exílio com os alunos de terceiro ano, isso é maravilhoso, até porque é um poema muito bonito, né? Aí, primeira pergunta dela eu achei muito legal, o que você sentiu quando leu esse poema? Isso é muito legal, a gente, porque a poesia, de todas as maneiras, mas a poesia principalmente, é uma coisa que mexe com sentimentos, né? Então, esse tipo de pergunta, o que você sentiu quando leu esse poema, é muito interessante, né? Aí vem a outra questão, você acha esse poema importante? Por que você acha isso? É interessante também esse tipo de pergunta, porque olha o que você está perguntando, o que você acha. Então, você está querendo saber a opinião pessoal dele, né? A gente sabe que esse poema é importantíssimo, mas aí vem a pergunta, eu não posso chegar e simplesmente falar assim, esse poema é importante, vocês vão ler. Primeiro eu preciso dele achar o porquê que é importante. Por que você acha que é importante? Ó, eu vou te falar qual era o contexto que esse poema foi escrito. Ele foi escrito por isso, por isso, por isso. Com certeza, se a pessoa não achava, vai passar a achar, né? E terceiro, você sabe quem foi Gonçalves Dias? Sabe o porquê dele ter escrito esse poema? Então, observem que tudo tem uma ligação, uma coisa com a outra. Uma atividade muito bem estruturada. Muita gente colocou sugestões que eu achei maravilhosas aí, como a Carla botou aqui, ela proporia uma roda de leitura compartilhada com os alunos, seria maravilhoso isso, né? A Canção do Exílio podia ser uma roda de leitura. A gente só tem que ter muito cuidado, porque tem crianças que são muito inibidas quando trabalham com isso, né? Então, a gente tem que fazer uma sugestão quando tem isso, é a gente trabalhar com rodas de leituras menores. Às vezes até a gente aqui mesmo, né, gente? Eu falo, gente, alguém fala, e fica todo mundo assim olhando para baixo, olha para o lado, ou então tá com a câmera fechada. Nós somos inibidos, imagina a criança, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Uma das soluções é você trabalhar em grupos menores e ir quebrando essas barreiras aí, ok? Agora, a questão é que você falou realmente, Thelma, sua irmã foi com tudo. A atividade dela estaria maravilhosa, a gente poderia botar várias sugestões para ela, mas tem alguns detalhezinhos, professora Valéria. Na hora que a senhora for escrever no quadro, a gente tem que ter atenção redobrada. Por quê? Porque nós somos exemplo. O aluno pode escrever errado, isso é normal. Nós também podemos. Agora, a gente só não pode escrever errado quando a gente está escrevendo no quadro. E tem alguns erros de português aí nessa leitura, professora. Se a senhora observar, olha a letra B. Não precisa nem a letra B, né? Vamos ao enunciado. Após a leitura, responda as perguntas abaixo. Responda, o verbo responder é um verbo que tem a regência, é regido pela preposição a, né? Quem responde, responde a alguma coisa nesse sentido. Então, esse responda às perguntas deveria estar craseado. Deveria ter o acento grave aí no as. Então, primeiro detalhezinho. Segundo detalhe, professora, na letra B, você acha esse poema importante? Por que você acha isso? Esse porquê é separado, porque ele está na pergunta, né? E na letra C, você sabe dizer quem foi Gonçalves Dias? Sabe dizer o porquê? Observe que esse porquê aí é um substantivo. Ele é precedido do artigo. Seria a mesma coisa de você sabe dizer o motivo dele ter escrito esse poema? Então, esse porquê deveria ter o acento circunflexo no E. São 3 detalhezinhos mínimos que passam tranquilamente, passam por todo mundo, porque ninguém me sinalizou isso, né? Pelo menos acho que eu não vi essa sinalização. Mas que nós, enquanto professores, no quadro, não podemos errar. O que eu frisei bem no quadro? Que a gente erra isso no dia a dia. Mas no quadro, a gente tem que ter atenção triplicada. Por isso, existe uma palavra mágica para professores, chamado planejamento. É você não escrever lá do quadro que vem na sua cabeça, que você está passível de erro, somos perfeitos, né? Mesmo quem é formado em letras, escreve, vai cometer um erro ou outro. Então, o planejamento, o objetivo do planejamento é justamente esse, para que a gente não cometa esses erros. Porque você escrevendo antes, você se planejando, você tem chance de não cometer esses errinhos aí, ok? São erros simples,
mas que no quadro fazem toda a diferença. Ok? Bom, então vamos para a nossa aula de hoje agora. De vez em quando eu vou jogar umas pegadinhas dessa aí para vocês, quero ver se vocês estão atentos realmente. Bom, vamos lá. Está aparecendo aí para vocês, né? Nossa aula de número 4. Eu vou dar continuidade ao que a gente estava falando na última aula de matemática, na terça-feira passada, que a gente falou sobre quadro, valor, lugar, valor posicional do número, né? Agora, essa nossa primeira fase, vocês vão perceber que a gente vai estar sempre mesclando formas de se trabalhar em sala de aula, porque é o nosso foco, mas relembrando alguns conhecimentos que são básicos para a gente, professores, né? Então, como eu disse para vocês, a primeira fase ela não tem o objetivo de ser escolinha, né? Fazer atividade e tudo, mas relembrar conceitos importantes. Então, vamos falar novamente dos conceitos de número e quantidade, que são fundamentais, né? Quando a gente fala em número e quantidade, de vez em quando a gente se enrola, né? Aprender os números é muito importante, mas relacionar número com quantidade é muito mais importante. Saber desenhar os números de 1 a 10, a gente geralmente fica fazendo isso, né? Agora, mais importante do que escrever o algarismo é você saber que aquele algarismo representa um número que representa uma quantidade. Então, olha a definição. O número, ele representa a quantidade referente à contagem ou os elementos de determinado conjunto. Alguns elementos da utilização do número são representar a quantidade de pessoas que estão em um shopping, enumerar a posição de um competidor em uma corrida, medir o rodapé de uma sala, entre outros. Então, o número serve para representar uma quantidade, ok? Agora, falamos de número. Agora eu tenho o numeral e o algarismo. São outros conceitos muito importantes. Então, vamos lá para a gente poder entender relembrar o que cada um desses números, o que cada um desses termos significa, porque isso é importante, porque quando o aluno começa a aprender quantidade, número, a gente precisa ter ciência do que é cada um deles, até para que a gente possa ensinar da maneira adequada. Então, olha só, quando nos referimos a um número, estamos falando de um conceito abstrato associado a uma quantidade. Basicamente, uma ferramenta para a realização de cálculos e contagens, seja escrito, falado ou pensado. O número é um ente abstrato, né? Ele não é concreto. A quantidade, sim. A quantidade eu consigo... Por isso que é importante quando a gente trabalha com crianças menores, não apenas os menores, os maiores também. Os maiores, quando tem alguma dificuldade de abstração, a gente tem que trabalhar com material concreto, né? Conteúdo básico, instrumento básico de todo professor de 1º a 5º ano e todo professor de matemática é o material dourado. O material dourado é básico. Ah, mas eu só dou aula no ensino médio. Com certeza precisa de material dourado também. O material dourado você trabalha operações fundamentais, potência, raiz, área, volume, fração. Dá para trabalhar tudo com isso, né? Então, material básico é ter o material dourado. Não costuma ser muito barato, né? Aquele de madeira, que é ótimo, aquela caixa grande, mas você também pode produzir em casa. Eu, quando trabalhava no centro de referência, eu era psicopedagogo lá, eu construía material dourado com as crianças. A gente pegava uma folha, uma cartolina, né? Aí colava aquele durex, aquela fita mais grossa para ela ficar durinha. Aí depois a gente riscava e cortava. Fazer isso com os alunos é interessante porque você trabalha um monte de coisas. Você trabalha o próprio conceito daquilo. Observem que eu tenho uma folha inteira. Então, isso daqui é o inteiro. Se eu divido ela no meio, eu tenho a metade. Metade é 1/2. Se eu divido mais uma vez, eu tenho a metade da metade. Então, é 1/4. Se eu divido mais uma vez, eu tenho a metade da metade da metade. 1/8. E por aí vai. Então, observa como é que a gente vai trabalhando conceitos
Através de coisas muito simples. Todo mundo tem uma folha de papel na escola, né? Se não tiver também, sei que tem escola que não tem. Mas aí se a gente pega uma folha de jornal, uma de revista, qualquer coisa a gente consegue. Então, observem que dá dizer assim, mas eu não tenho material dourado, minha escola não tem. Não é desculpa para não trabalhar, dá para a gente fazer, entendeu? E essa questão do aluno construir o próprio material é muito interessante. A gente vai ver mais à frente, quando a gente tiver já nas atividades, nas estratégias de atividade com os alunos, vocês vão ver como, quando a gente trabalha com o aluno produzindo o seu próprio material, o interesse é muito maior, né? Porque ele vê aquilo ali, ele vê que está produzindo, que faz e tudo, e ele se apropria muito mais daquilo ali. Então, vamos lá. O numeral é a representação desse número. Eles são divididos de acordo com sua função. Então, existem 5 tipos de numerais, isso a gente aprende no português, né? Porque o numeral também é uma classe gramatical, né? Então, os numerais, eles podem ser cardinais, né? 1, 2, 3, 4, 15, 20, 18. Eles podem ser ordinais, quando eles têm o sentido de ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eles podem ser multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Eles podem ser coletivos, dúzia, centena, dezena, e eles podem ser fracionários, metade, quarto, quinto, quinta parte, um oitavo, né? Então, são esses os tipos de numeral. E o algarismo, o que vem a ser o algarismo? O algarismo é o símbolo que a gente utiliza para representar o número, né? Calma aí, tem alguém pedindo para entrar. É o símbolo que se utiliza para se escrever um número. E existem vários símbolos. No Brasil, né, no mundo latino, a gente usa os algarismos indo-arábicos, né? O símbolo 1, 2, 3. Só que assim, no grego existem outros símbolos, na Rússia existem outros, alfabeto cirílico, são vários. Mas o que a gente usa é o alfabeto são os algarismos indo-arábicos. Só que aí tem também os famosos algarismos romanos, né? Que tem escola que adora cobrar isso, como se fosse muito moderno cobrar algarismos romanos. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. Então, seguimos aqui. Quem são os algarismos indo-arábicos, né? Os algarismos indo-arábicos, que a gente também conhece como algarismos arábicos, são os mais vistos e usados no dia a dia, seja na escola, no trabalho, nas placas de veículo, teclado de computador, de celular, prova de vestibular, tudo. Esse sistema de numeração ele inclui os seguintes algarismos. Os algarismos indo-arábicos são 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Os demais são simplesmente a mistura deles. Então, eu acho que por aí fica muito claro da gente entender a diferença entre numeral e algarismo, né? Por exemplo, 14 é numeral, não é algarismo. Algarismo é o 1 e o 4. Então, toda vez que a gente fala, isso tem uma confusão muito grande, que a gente fala assim, quantos algarismos tem aí? Aí tem lá o número 18. Aí tem um algarismo, porque ele entende como numeral. E isso é bem diferente. O numeral 18 tem 2 algarismos. Né? O numeral 100 tem 3 algarismos. Então, essa é a definição de numeral e de algarismo. Eu digo isso e eu bato bastante nisso, porque eu vou falar para vocês. Tem muito professor que não sabe. Tem muito professor que não sabe. Eu falo isso porque eu dei aula muito com formação de professor, fui coordenador pedagógico, trabalhei em graduação, eu sei que tem professor que não sabe. Por isso a importância. Professor, ainda não realizei a tarefa na plataforma. Pode responder? Vai ficar aberta. Vocês podem responder quando quiserem, tá? Essa atividade que está lá na plataforma da professora Valéria, ela é uma atividade livre. Vocês não são obrigados a responder, tá? Ainda hoje eu vou falar de atividade avaliativa que a gente deve ter aí mais para o fim do mês. Bom, então, falamos dos algarismos, né? Aí tem os famosos algarismos romanos.
Os algarismos romanos também são utilizados hoje em dia, mas em menor escala. É muito comum encontrá-los na numeração dos séculos, nos nomes de figuras históricas, como reis, imperadores e papas, até mesmo em relógios. Então, vamos lá. Algarismos romanos, até um tempo atrás, eram um conteúdo básico do básico do básico da educação básica. Né? Tinha lá a prova que você tinha que escrever os números em algarismos romanos. Escreva os números em algarismos romanos. 1750 e pouco. Aí a pessoa tinha... A criança, né? 1752, um exemplo. Aí seria M, P, C, C, L. Ele teria que entender isso daqui. Né? Aí vamos lá para a gente pensar em relação ao algarismo romano. Se você trabalha isso daqui como uma forma de decomposição de número, é interessante, porque o 1752, eu estou escrevendo nos comentários, né, gente? É 1000 mais 500, perdão, 1000 mais 700, mais 50, mais 2, né? Aí é interessante. Como é que se escreve o 1000? Como é que se escreve o 700? O 700, por sua vez, é a mesma coisa que o 500 mais 200. O 200, por sua vez, é a mesma coisa que o 100 mais 100. Quando você trabalha desta forma, é super válido. Agora, quando você só trabalha a questão de memorização, é só para infernizar a cabeça da criança. Porque hoje em dia... Gente, vamos lá. Onde que a gente vê algarismos romanos hoje em dia? Acho que dá para contar na palma da mão. Falem aí para mim um local que a gente acha algarismo romano. Nos conteúdos de história. Capítulo de livro. Conteúdos de história, porque a gente fala em reis, né? O Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, Dom Pedro II, Dom João VI, de fato. O que mais? Capítulo de livro. Capítulo de livro, né? Que muitos já usam o ordinal. Às vezes você fala capítulo 8, não tem mais aquele capítulo. Tá bem raro já agora. O que mais? Tá vendo como é que é difícil? Não tem isso, não aparecem tanto assim. Se você, relógio. Seu relógio deve ser bem antigo, né? Porque relógio algarismo romano já... Hoje é quase tudo. Eu não tenho relógio, eu uso isso daqui, ó. Eu uso isso daqui. Nas leis ainda aparecem. Mas vocês estão vendo como é muito raro os algarismos romanos? É muito raro os algarismos romanos. Então por isso eu não vou ensinar? Não, você vai ensinar. A diferença entre ensinar e exigir, cobrar numa avaliação é muito distante. Então, falando que você vai ensinar e não vai cobrar a avaliação, não. Agora você tem que ter o bom senso. O bom senso para... eu me lembro, gente, eu fiz prova, não estou dizendo que eu apliquei a prova, não. Eu fazia, quando eu estava lá no ensino fundamental, de ter questão lá na prova. Escreva em algarismos romanos, aqueles números gigantescos, eu tinha que botar lá. Isso não tem sentido mais hoje, né? E eu falo isso porque aqui a gente está entre professores ou entre estudantes que serão professores. Então, a gente precisa ter a cabeça que nós estamos em 2021. Nós não estamos em 1957, né? Lá, provavelmente, em 1957, seria muito válido o estudo disso daqui. Hoje, não é mais. Hoje, é raro você achar relógio analógico. Quase todo mundo usa relógio digital, né? Então, até aquela questão de aprender a ver horas no relógio analógico, aquilo era importantíssimo. Hoje, a gente tem que ensinar. Porque quando não tiver um relógio digital, ele vai ver no analógico. Mas não é a mesma ênfase do que tinha muito tempo atrás. Muito tempo atrás, era basicamente relógio analógico. Então, olha como é que as coisas mudam. Como é que o mundo muda e a gente não pode ficar parado repetindo as mesmas coisas, né? Sob pena da gente ficar defasado. Ok? Bom, seguimos então. Aí, vamos falar das operações fundamentais. Importantes, né? Lembra que a gente falou lá no início? O que é preciso para um aluno... qual é o básico que um aluno tem que sair dos anos iniciais sabendo? As operações fundamentais. Aí eu pergunto para vocês, quais são as 4 operações ditas fundamentais? Podem falar ou podem escrever, fiquem à vontade.
aí, gente, quem lembra, não? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Adição com reserva, subtração com recurso, multiplicação com reserva e normal da simples, né? E divisão com resto, sem resto. Perfeito. 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Quando a gente diz que os alunos precisam dominar estas 4 operações, que esse é o básico, aí tem gente que fala, mas ele também tem que ser potência e divisão e radiciação. A gente tem que levar em consideração que existem relações entre estas operações, né? Por exemplo, a adição, qual é a relação que existe entre a adição e a subtração? Uma é inverso da outra. Perfeito. Uma é o inverso da outra. Assim como a multiplicação, uma é o inverso da outra. Então, qual é a importância disso aí? É importante a gente observar que essas operações elas não estão isoladas, elas se interligam entre elas. Por exemplo, deixa eu passar para o próximo slide, que eu acho que eu já botei aqui. Por exemplo, aqui, ó. Quais as relações que existem entre as operações fundamentais? A multiplicação nada mais é do que uma adição de parcelas iguais. Então, assim, geralmente, quando a gente começa a trabalhar com as operações, a primeira é a adição, né? Continha de mais e tudo. O ideal, né? Creio que a maioria de vocês fazem isso, é trabalhar com concreto, né? Até porque, gente, pelo amor de Deus, não adianta armar continha para aluno com 5, 6 anos de idade. Vocês estão perdendo tempo. Vocês estão fazendo a criança memorizar. E daqui a pouquinho ela esquece. Quando a gente começa a trabalhar com crianças, e às vezes, estou falando de 5 a 6 anos, porque é quando eles estão no início ali daquele processo da alfabetização matemática. Mas tem crianças que só vão começar a alfabetização matemática com 9, 10, 11 anos. Isso é verdade. Então, o início da alfabetização matemática ela tem que partir de instrumentos concretos. Por isso que eu falo do material dourado. Então, um exemplo. Vou pegar não tem nada aqui perto, não tem problema. Pegar o feijãozinho. A gente vai trabalhar até com feijão, se bem que o feijão agora está mais caro do que o material, né? Então fica complicado. Tira aí o feijão, trabalhar com pedra mesmo. Então, vamos lá. Quantas pedras eu tenho aqui? Eu tenho 3 pedras aqui. Legal. E aqui, quantas eu tenho? Aqui eu tenho 4. Vamos juntar isso daqui. Quantas eu tenho agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal. Então, vamos lá. 3 mais 4 é igual a 7. Legal. Isso é quando a gente parte do concreto. Observem que a gente parte do concreto para depois estabelecer uma sentença matemática. E não ao contrário. Né? O ideal é a gente partir do concreto, estabelecer a sentença, para depois demonstrar que concretamente aquilo é uma linguagem matemática. A linguagem matemática é como o inglês, é como o francês, é como uma língua. Você traduz aquilo para uma linguagem matemática. Né? E aí a gente vai desenvolvendo. E quando chegar na hora de multiplicar, o aluno que domina a adição, ele vai multiplicar brincando. Por quê? Eu vou mostrar para ele que 5 vezes 4, observe, 5 vezes 4 é 5 vezes o número 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o número 4. Aí depois a gente vai mostrar para eles, aí quando a gente fizer isso, então vamos contar. 4, 4, 4. Ih, que legal, deu 20. Agora, e se a gente inverter? E se a gente fizer assim, ó? 4 vezes o 5. Saiu um mais aí, mas não é mais não, tá, gente? É igual. 4 vezes o 5. Então vamos lá. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Que legal. Dá 20 também. Então, qual é a conclusão que a gente chega? 4 vezes 5 é igual a 5 vezes 4. Todo mundo vai concordar com isso na sala, né? Obviamente que a gente não vai fazer só uma vez. Vamos fazer com 5. Quer ver uma sugestão para a gente trabalhar isso? Turma dividida em grupos. Aí você dá 5 vezes 4 para um, 3 vezes 6 para outro, 2 vezes 8 para outro,
7 vezes 4 para outro, e depois pedem, a gente faz o cálculo assim, somando por parcelas, e depois pede para inverter. Quem está com 5 vezes 4 faz 4 vezes 5, tudo. Todos vão chegar na mesma conclusão, que é igual. Então, a turma chegou a uma conclusão, todo mundo chegou igual, que 4 vezes 5 é igual a 5 vezes 4. Ou seja, a ordem das... Ih, travou aqui, gente. A ordem dos fatores não altera o produto. Alguém lembra o nome dessa propriedade da multiplicação? A ordem dos fatores não altera o produto. Comutativa. Propriedade comutativa da multiplicação, né? A gente também tem a comutativa da adição. E aí depois, olha, para ver que, assim, tem tantas coisas importantes, né? Falar assim, eu me lembro, gente, eu falo muito da minha lembrança, aquelas questões de que se dá o nome de memória afetiva, né? Eu me lembro que eu estudava isso, mas eu não estudava assim dessa forma. Olha, se me ensinassem dessa forma, acho que eu tinha aprendido mais rápido. Porque eu me lembro que o professor passava assim, propriedade comutativa, propriedade distributiva, propriedade... Aí botava aquele conceito lá e pronto, e a gente tinha que decorar aquilo ali. Quando você observa, antes de você ouvir a propriedade, você observa que aquilo acontece, todo mundo concorda que concorda, realmente acontece. Pronto. Sabe o que é isso? O nome disso se chama propriedade comutativa. Você aprende muito mais rápido. É você demonstrar antes para conceituar depois. É um meio muito mais fácil, gente. Demonstrar antes para conceituar depois. Do que conceituar, isso, isso, isso. Agora eu vou dar um exemplo. Não que você não consiga, mas às vezes é muito mais fácil você demonstrar para depois conceituar, né? E aí, como você, sem querer, você introduziu a multiplicação. Isso partindo do princípio que a multiplicação ainda não teria sido ensinada a essa turma, que a gente estivesse trabalhando apenas adição. Percebam, eu estou trabalhando adição e não falei da subtração. Eu posso trabalhar adição e multiplicação antes de falar de subtração, não tem problema nenhum, que geralmente funciona assim, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, né? O Jason está botando aqui, ó, infelizmente aqui onde mora a grande maioria não sabe fazer divisão, sofre quando trabalhamos frações. Olha, o Jason, a melhor maneira de se ensinar divisão é começando do início, né? Porque às vezes a gente parte do seguinte princípio. Vou falar enquanto professor que trabalhei em anos iniciais. A gente está lá no 5º ano e você parte do princípio. No 5º ano, todo mundo sabe dividir, né? Geralmente, lá no 3º ano, você já ensinou divisão. Aí teve o 4º e 5º ano, todo mundo sabe dividir. Aí o grande problema, nem todos sabem. Então, o que a gente faz? O ideal, para que a gente consiga alcançar todos, é voltar lá para o início da divisão. No conceito da divisão, no que é o inteiro, no que é dividir, e aí trabalhar com concreto é muito importante. A divisão é uma das operações mais difíceis de se trabalhar com alunos que têm pouca... qual o termo que eu vou usar? Não é que tem pouca familiaridade, é que tem um pouco mais de dificuldade com a matemática, porque às vezes a gente quer trabalhar o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão a gente trabalha depois que ele já domina o conceito de divisão. Porque, assim, o básico é entender o conceito da divisão, né? Como eu fazia isso? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tiver mais um pouquinho para frente no nosso curso, a gente vai trabalhar com exemplos a 1000. Mas eu vou pingar um aqui só para vocês verem. Eu trabalhava, quando eu ia trabalhar com divisão, nas épocas áureas em que a gente ainda podia comprar, né, que não estava tudo caro, porque agora está um absurdo, a gente vai no mercado e sai de lá correndo, eu comprava aqueles sacos de bala, né? E aí eu fazia as divisões com bala. Montava em grupinho, trabalhar em grupo é a melhor coisa, tá? Montava o grupinho, falava, ó, esse grupo aqui tem 12 balas ou 20 balas. E aí a gente fazia as divisões. Tá, agora vamos botar 5 pessoas aqui.
fulano, divida essas 20 balas para as 5. Aí é fácil, porque ele vai dando. E nisso você vai observando qual o meio que ele usa para dividir. Ele vai dando uma por um. Se ele dá uma para cada até o fim, perceba que ele já faz a distribuição. Se ele vai testando, ele está fazendo uma distribuição apenas visual. Aí eu vou dar um grupo e depois vai ver. Né? Então, por exemplo, se é 20 balas e tem 5, ele vai conseguir fazer a divisão exata. Agora, se não der a divisão exata, vai ter resto. Então, observa como é que a gente já vai familiarizando. Ó, o nome disso daqui se chama resto. Isso daí que cada um de vocês está, né, essa quantidade de balas aí, a gente vai chamar de quociente. E por aí vai. Apresente o algoritmo depois. Vamos trabalhar com o conceito antes para apresentar o algoritmo depois. Tá? É uma maneira mais fácil da gente tentar alcançar. Aí você fala assim, Alexandre, não concordo não, porque eu trabalho com minhas turmas, ensino o algoritmo e eles aprendem. Legal. É aquilo que eu falei lá no início para vocês. Não existe uma única fórmula. Existem várias. Se os seus alunos alcançam dessa forma, ótimo. Só se certifique de que eles realmente aprenderam, se eles não estão só reproduzindo. Né? Por que eu falo isso? Porque quando você aprende com o algoritmo, às vezes você decora o algoritmo. Você faz um cálculo mecânico do algoritmo. E às vezes você não entendeu o conceito da divisão. Agora, quando você aprende o conceito de divisão e depois você aprende o algoritmo, aí é tranquilo, porque você já sabe o conceito. Então, em resumo, a importância de saber conceito dessas operações. O que significa, né? O que significa adicionar, o que significa subtrair, o que significa multiplicar, o que significa dividir. Isso talvez seja o mais importante. Ok? Vamos lá. Agora, vamos falar de resolução de problemas. E eu vou trazer um problema para vocês e vou deixar alguns minutinhos vocês pensando para me dar a resposta. Não vou ler, vou deixar vocês lendo aí. Enquanto isso, eu vou pegar minha água que está acabando. 2 minutinhos para vocês lerem e me darem a resposta, ok? Tá bom. E aí, gente? Alguém tem a resposta já?
42. Quem mais conseguiu encontrar? Alguém achou um valor diferente? R$ 23. R$ 42. Mais alguém achou algum valor diferente? 42 está disparando. Não tem como achar a idade de Edgar. Não tem como achar? Por que, Thelma, que não tem? Porque ele cita os filhos, mas não cita o ano em que Edgar nasceu. Não cita? Tem certeza? Professor, você me deixou com dúvida agora. A lei, deixa eu ler melhor. Lê aí se tem ou se não tem. Observe o que a Thelma falou. Ele cita o ano em que os filhos nasceram, mas não cita a idade que o Edgar nasceu. A única maneira de você descobrir a idade de uma pessoa é ele falar para você a idade ou dizer o ano em que ele nasceu. Sem isso, você não consegue descobrir. Olha a informação do Edgar. Edgar tem um pequeno sítio, comprado no ano de 1979. Ponto. Ele comprou o sítio no ano de 1979. Se a gente falar que ele tem 42 anos, você está supondo que ele comprou na barriga da mãe, né? Ou então como recém-nascido. Ele até poderia ter comprado, poderia ter sido dado de herança para ele. Só que tem como você afirmar isso? Tem como afirmar que ele ganhou? Não está falando o problema. O que a gente tem que ter muita atenção é o seguinte: nós precisamos ser fiéis ao enunciado. A gente não pode... não, mas pode ser... Não é que pode ser. É ou não é. A nossa próxima aula de terça-feira a gente não vai ter porque é feriado. Mas na outra terça-feira, dia 14, a gente vai ter uma aula de raciocínio lógico. E, embora não seja um conteúdo comum, é um conteúdo muito importante para se trabalhar com os alunos, porque ajuda a exercitar a lógica. Isso daqui é uma típica questão de raciocínio lógico. Edgar tem um pequeno sítio no ano de 1979. Em 92, nasceu sua primeira filha, Mariana. 6 anos depois, nasceu Diogo. E, por último, em 2006, nasceu João Paulo. Com base nos dados citados, qual a idade de Edgar? A minha resposta é: impossível dizer a idade de Edgar, porque a gente não sabe o ano em que ele nasceu. Se pelo menos tivesse falado assim, olha, quando a sua primeira filha nasceu em 1992, ele tinha tantos anos. Aí era outra coisa. Mas em momento algum foi falado isso, né? Por que eu trouxe esse tipo de questão? É para vocês verem como até professor se enrola com o enunciado. Todo mundo se enrola com o enunciado. Por isso, é importantíssimo ler. E existem duas situações no enunciado. Uma é o corpo do texto e outra é o comando. Qual é o comando? Qual é a idade de Edgar? Muita gente... Eu dou aula em preparatório para concurso. E eu sempre falo para o pessoal, o grande problema de questão de concurso, sabe qual é? A pessoa não se liga no comando. Ela lê o problema, ela sabe resolver, ela resolve, mas na hora de responder, ela responde outra coisa, porque ela não se atentou ao comando. O que é o comando? É o que está sendo pedido. O que está sendo pedido aqui? Qual é a idade de Edgar? Então, o que você tem que procurar nisso daqui é a idade de Edgar. Não interessa da filha, não interessa. A idade dele. E com os dados que estão nesse problema, é impossível você dizer a idade dele. Com certeza, Jesus. Em 1969 foi uma pegadinha, só para ver quem interpretava e quem não interpretava. Lembra que eu falei lá? Matemática é interpretação de texto, né? Não interpretou o texto, errou. E o que acontece com os nossos alunos? Eles vão ver esse motor de número, eles vão somar, aí vão trazer para você. Eu só acabei. Tá errado. Aí volta. Aí eles vão diminuir. Terminei, professor. Tá errado. Aí eles vão multiplicar agora. Professor, terminei. Tá errado. Então agora eles vão dividir, porque só falta essa. Tá errado. Então não sei. Por que não interpreta?
né? Às vezes, a resposta do problema já está no enunciado. Não tem cálculo nenhum. A resposta está ali. É só você pegar. Né? Então, quando a gente for trabalhar com resolução de problemas, a gente precisa, a primeira coisa, sempre que o pessoal fala, como é que eu faço para fazer interpretação de texto? Lê. Terminou de ler? Entendeu? Lê de novo. Entendeu? Entendi. Então me explica. Não sei. Lê de novo. Terminou. Lê de novo. Leia 10, 15, 20 vezes. 30, se for o caso. Leia. Como é que a gente faz uma leitura apurada? Né? Isso em interpretação de texto como um todo, até em língua portuguesa. Né? Observem como é que a gente vai fazer. Edgar tem um pequeno sítio comprado no ano de 1979. Tá, então ele comprou um sítio em 1979. Em 1992, nasceu sua primeira filha, Mariana. Eu posso até ir colocando no papel, fazendo desenho. O sítio, ele comprou em 1979. Aí a Mariana nasceu em 1992. Aí 6 anos depois, 92, 98. Então, em 1998, nasceu o Diogo. E, por último, em 2006, nasceu o João Paulo. Pronto, já tem tudo esquematizado aqui. Agora, vamos lá, qual é o comando? Qual a idade de Edgar? Com essas informações, eu não tenho como dizer. Mas vocês percebam que a minha leitura me permitiu entender totalmente o contexto do problema. Por quê? Se a gente lê assim, Edgar tem pequeno sítio comprado em 1979, 1992, sua primeira filha Mariana, 6 anos, não tem nem pontuação, né? Eu vou lendo, parece que eu estou atropelando. Muito provavelmente a chance de eu errar no final aumenta em pelo menos uns 500%. Não tenha dúvida disso. Né? Então, o primeiro passo, resolução de situação-problema, o primeiro passo é a leitura e a correta interpretação das situações que estão sendo abordadas. Ok? Bom, vamos seguir então. Bom, aí foi o que eu falei, né? A interpretação é a base fundamental para a resolução de situações, problemas. Para isso, só a matemática na sua função operatória não basta. É preciso leitura e interpretação. Né? Quando eu digo para vocês sempre o seguinte, não basta apenas... eu usei o termo errado, não basta. A matemática não se restringe apenas à conta. Né? Às vezes, as pessoas têm essa coisa na cabeça, né? Que conta. A matemática não se restringe a isso. Né? A gente logo associa conta, cálculo. A matemática é uma ciência de interpretação e de aplicação de conceitos matemáticos. Ok? Bom, seguimos então. Aí vamos falar da potência da raiz, que eu acho muito importante falar delas. Porque, assim, nós falamos aqui das 4 operações fundamentais, só que a gente tem mais 2 operações muito importantes, que é a potência e a raiz. Né? E aí vem a primeira pergunta. Quando ensinar potência e radiciação? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês acham? Eu queria ouvir, ou então vocês podem escrever também, que eu leio direitinho. Tanto faz, que vocês acharem melhor. Quando vocês acham que é o melhor momento para se ensinar potência e radiciação? No 5º ano? E por que vocês acham no 5º ano? Não sei, eu acredito que quando ele já se aprofunda mais na multiplicação e na divisão, eu acredito que dá para puxar mais um pouco, né? Pelo menos com o conceito, né? Perfeito. Bom, para a gente poder... olha que a Ana Paula colocou, muito interessante. Assim que inserir a multiplicação. Perfeita observação, Ana Paula. Sabe por quê? Vou mostrar aqui no próximo slide. O que é a potência? A potência nada mais é... O F ficou no lugar errado, né? Nada mais é que uma multiplicação de fatores iguais.
Então, se eu estou ensinando multiplicação, 4 vezes 4 vezes 4, não vai me dar trabalho nenhum falar assim, gente, vocês estão vendo aí o 4 multiplicado 3 vezes? Tem um outro jeito de eu escrever isso, um jeito menor, que é escrevendo 4 elevado ao cubo. Não que eu precise trabalhar potências, cálculos, operações, não, mas eu posso apresentar a potência no momento. Nada me impede, tá? A gente sabe que a potência, ela não trabalha só com essa definição. A gente tem as operações com potência que são importantíssimas, né? Potências de bases iguais e tudo. Isso, obviamente, a gente pode trabalhar um pouquinho mais à frente. Agora, depende muito do estágio da nossa turma. Se a gente observa que o estágio da nossa turma na multiplicação é muito bom, que eles conseguem encaminhar muito bem com a multiplicação, eu posso entrar com a potenciação aí tranquilamente, né? Então, essa questão do momento para trabalhar a potência, a apresentação da potência pode vir logo junto com a multiplicação, não tem nenhum tipo de problema. Obviamente que as maiores definições podem vir depois. Até para que a gente não misture, né? Para que a gente vá trabalhando com calma. Bom, seguindo. Aí vamos falar da radiciação, né? O importante, quando a gente for falar de radiciação, é a gente lembrar que a radiciação, assim como a subtração é inversa da adição e vice-versa, a divisão é inversa da multiplicação e vice-versa, a radiciação é inversa da potenciação, né? Cumpre ressaltar que o ensino dessa operação só deve ser feita quando a criança consegue abstrair. Aí se eu falar assim, eu disse que na multiplicação eu posso, na potência eu posso trabalhar quando a criança está multiplicando. E às vezes a criança começa a multiplicar muito cedo. Ela ainda não está abstraindo muito bem. Ah, bom, se eu estou trabalhando então potência, eu já vou mostrar que a raiz é o inverso. Não é interessante. A radiciação é uma operação que a gente deve apresentar às crianças quando elas estão num estágio mais avançado em relação ao seu grau de abstração. Porque essa é uma operação muito abstrata, ela não é uma operação concreta. Tem situações que a gente pode trabalhar com formas concretas, mas ela, das operações, talvez seja a mais abstrata de todas. Então, o ideal é que essa operação ela seja apresentada às crianças quando eles já tenham uma ideia de abstração um pouquinho mais desenvolvida, né? Quando eu falo em abstração, eu digo em relação àquela situação de não precisar ver os dados concretos para poder realizar operações. É você abstrair situações, abstrair expressões, abstrair operações matemáticas para poder resolver problemas. Então, aí você fala, então quando? No 5º ano, no 4º? Essa maturidade, gente, vai variar de acordo com a idade da criança e a fase do desenvolvimento biológico dela. Então, é o professor que vai ter essa noção. Sua turma já está conseguindo abstrair bem? Então, você pode apresentar a radiciação para ele, sem problema nenhum. Entendeu? Não precisa, lembrando que apresentar um conceito não é você fazer aquela questão toda, cheia de um monte de questão. Não, abstrair é uma coisa muito mais... Desculpa, abstrair não. Apresentar é uma coisa muito mais suave, né? Eu queria, quem aqui trabalha com anos iniciais, eu queria ouvir de vocês se vocês já trabalharam com radiciação com as crianças nos anos iniciais e se já trabalharam, como vocês trabalharam. Alguém já trabalhou com esse conceito? Ninguém? É um conceito que pode ser trabalhado, tá, gente? Nos anos iniciais. Ele pode ser trabalhado, sim. Antes do... Tô ouvindo. Deixa eu falar rapidinho. Acho que a gente acaba se prendendo muito aos conteúdos que os materiais, os módulos nos trazem, né? E por conta disso, né,
A diciação e a potência, ela só vem a partir do 6º ano. É como eu tinha colocado aí no chat, a gente pode estar se inserindo quando se inicia a multiplicação, porque é um inverso da outra, mas infelizmente a gente se prende ao material que é disponibilizado para aquela turma que a gente está trabalhando e acaba não trabalhando uma questão que já poderia, ele já está lidando até do 4º ano em diante, já está inserindo potência e raiz quadrada. Mas, infelizmente, no meu ponto de ver, a gente acaba se prendendo a conteúdo de módulo, de livro, a seguir aquelas normativas, deixando passar isso em branco. Uma coisa que, até depois desse curso, faz até com que a gente abra mais os olhos, né? A gente já pode estar inserindo isso em nossas turmas, independente de estar com grade curricular ou não. Sim, sim. E assim, é uma coisa, percebam que não é uma coisa incoerente. Quando eu falo lá em português, a gente ensina muitos conteúdos em detrimento de outros, desculpa, mais importantes. A gente se prende muito em substantivo, adjetivo, uma parte muito gramatical em detrimento a uma parte de interpretação, de leitura e etc. Aí, em matemática, eu quero fazer o contrário, eu quero introduzir mais conceitos. Não é isso. O que eu estou falando é que quando você ensina o conceito é apresentado, isso é uma maneira até de você contextualizar, né? Porque, assim, você está ensinando 4 vezes 4 vezes 4. Você vai estar ensinando isso em multiplicação. Não custa nada você falar, gente, olha só, tá vendo isso daqui? Isso daqui pode ser escrito de uma forma muito menor, para economizar espaço. Eu escrevo assim, ó, 4, e em cima eu coloco o númerozinho, a quantidade de vezes que ele se repete. Então, não estou falando nada além disso. Basicamente isso, né? Como é que a gente demonstra isso, né? É quando você coloca, por exemplo, assim, ó. Imagina essa multiplicação aqui, ó. Olha que espaço isso vai tomar do caderno, né? 2 vezes 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 2. 3, 6, 10. É um número muito grande. Eu posso escrever isso de uma forma menor. 2 elevado à 10ª potência. Então, esse é o sentido da potenciação. É você diminuir números muito grandes. Ou números muito pequenos. Né? Só que esse a gente nem entra no mérito. Ana Paula, quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar só mais uma coisa, professor. Só uma Sim, pode coisa não. Pode falar. Eu acho interessante que quando a potência é lançada no 6º ano, eles têm uma certa dificuldade, porque eles ainda ficam achando que a base é somada e não multiplicada. Isso é muito complexo. Tem muitos alunos ainda que sentem muita dificuldade nisso aí, quando a gente começa a bater essa questão de que a potência, a base tem que ser multiplicada de acordo com a quantidade do expoente. Mesmo assim, ainda existe uma resistência que eles querem somar a base e não multiplicar. E hoje eu estou vendo o quanto a gente, nas séries iniciais, estamos errando, porque justamente nessa parte aí é que a gente precisa estar inserindo. Pois é. E aí, se você observa que se você introduz o conceito no momento da multiplicação, ele já vai associar lá de trás, né? Se a minha professora tivesse feito isso comigo lá atrás, não teria dificuldade. Pois é. Por quê? Quando você insere no momento da definição de conceito, você amarrou ali. Você amarrou ali e a coisa vai caminhando depois. O problema é que é ensinado potência de uma maneira totalmente descontextualizada do que você aprendeu lá atrás. É como se o que está aprendendo agora não tivesse nada a ver com o que você aprendeu lá atrás, né? Quando, na verdade, aquilo é tudo uma continuidade. A matemática em si, ela é uma enorme continuidade dos conteúdos, né? E a grande falha nossa, às vezes, é não ensinar a partir dessa continuidade. E aí acontece o que a gente tem, a nossa situação atual, né? Qual é a nossa situação? Nós, entre os países emergentes, nós
nós estamos entre os piores índices de ensino de matemática, né? A gente, ao final do ensino médio, a gente tem um número mínimo, eu não sei o número atual, vou pesquisar depois e trazer para vocês, a porcentagem dos alunos que chegam ao final do ensino médio ou dos anos finais do ensino fundamental com um básico para matemática. A matemática, o ensino da matemática está muito aquém do ensino da língua portuguesa, que melhorou bastante. Mas a matemática ainda é muito, 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 muito deficiente. Porque é tudo muito quebrado. Parece que uma coisa não tem ligação com a outra. Eu dou aula para ensino técnico, tem que revisar esses conceitos básicos. Pois é, porque o problema está lá atrás. Não estou botando a culpa nos professores dos anos iniciais, não. Ao contrário. O que eu estou falando é o seguinte, os conceitos precisam ser melhor interligados. E, obviamente, os professores precisam ter melhor formação. Porque para fazer a interligação desses conceitos, você precisa ter formação. Como a gente falou agora, a potência pode ser ensinada logo depois da multiplicação. Por que não vai ensinar? Não é para encher o quadro, tem professor que tem fetiche em quadro cheio, né? Não é isso essa questão, de encher o quadro de questões de potência para crianças de 8, 9 anos. Não é isso. É ensinar o conceito de potência. Quando você ensina o conceito de potência, quando você apresenta o conceito de potência, e a mesma coisa você pode fazer lá no 5º ano com o conceito da radiciação. Tá? Vocês lembram que a gente falou de potência? Vocês vão dar uma pincelada em potência. Vocês lembram que a gente falou de potência? Olha só, eu posso desfazer a potência como eu desfaço a multiplicação com a divisão, como eu desfaço a adição com a subtração. Basta eu colocar esse Vzinho aqui em cima. A gente chama de radical. Vai apresentando os nomes, vai apresentando os termos. Não precisa exigir em prova, não precisa cobrar. Você tem que apresentar. A apresentação é muitas vezes mais importante, a apresentação e o conceito é muitas vezes mais importante do que o exercício e tudo. Tá? Nesse momento, é muito importante isso. Mas o Alexandre, só pegando o gancho nisso, né? Eu percebo isso dando aula para o ensino médio, é que a maioria dos alunos, eles passam aprendendo matemática como se fosse algo que não tivesse materialidade, né? Como se fosse algo que não existisse, na verdade. Né? Então, eles não conseguem visualizar e não conseguem entender, né, o porquê, né, de se aprender essas coisas. E aí eu percebo, por exemplo, eu que dou aula de administração para o ensino médio, para o ensino técnico, esses conceitos precisam estar muito claros, né, para trabalhar matemática financeira, né, o conceito de todos os gráficos, todos os diagramas que são usados, eles não entendem, né, o conceito de diagrama, porque nunca viram isso na escola. E aí eu tive uma turma agora que eu ensinei planejamento, e aí eu tinha que ensinar o diagrama de Pareto para eles, né, que é usado para a gente, para a gestão de qualidade, né, da produção. E eles não conseguiam entender, né, o que era um diagrama, o que era um gráfico. E eu consegui fazer com que eles entendessem gráfico, explicando para eles, por exemplo, que expliquei lá, né, que um gráfico são 2 eixos, então quando você precisa relacionar, né, duas grandezas, você consegue fazer isso através de um gráfico. E aí mostrei para eles, né, que são alunos do ensino médio, aí com seus 18 anos, falei, olha, gente, o conceito de beleza na balada. A beleza na balada, ela acontece na relação direta com o tempo que você está na balada e o nível de embriaguez. Montei o gráfico, eles entenderam. E aí eu falei... A linguagem do aluno, né? Então, aí eu falei, olha, se vocês colocarem uma terceira variável, né, o nível de beleza está associado ao tempo, ao nível de embriaguez e o dinheiro que a pessoa tem, pronto, a gente consegue colocar isso numa fórmula de Bhaskara e a gente consegue, fazer o cálculo de 2 variáveis. Aí eles, então é para isso que serve a fórmula de Bhaskara? Então, assim, aí eles conseguiram entender. E aí, agora que eu estou fazendo a formação em matemática, né, agora que eu estou indo para o ensino fundamental, e aí eu percebo que existe essa dificuldade da gente trazer esse raciocínio tangível, né, palpável para os alunos, né, para que eles consigam visualizar. Né? E essa questão dessa dificuldade, dessa materialização, ela está muito ligada à questão da falta de apresentação de conceitos básicos. Você falou aí dos diagramas, e eu acrescento uma coisa básica que deve começar a ser trabalhada lá no início dos anos iniciais,
que é a apresentação de tabelas e gráficos, que é super simples. Tabela e gráfico. Eu tive aluno de ensino médio que não sabia ler tabela. Não estou falando daquelas coisas, tabelinha mesmo, aquela assim, de dupla entrada, coisa simples. Não conseguiam fazer leitura de tabela. Então, assim, tabela, gráfico, isso é uma coisa tão simples que você pode trabalhar em terceiro ano do ensino fundamental. Observe as compras que Joana fez no mercadinho. Batata, quilo, tanto. Na promoção, tanto. E você vai lá, tá? Quanto era o quilo da batata na promoção? Não é cálculo. A gente está pedindo observação e leitura de tabela. Aí fala assim, mas isso é muito simples, Alexandre, trabalhar isso. É simples, mas é importantíssimo. O aluno que sabe fazer leitura de tabela, o aluno que sabe fazer leitura de gráfico, quando chega lá na frente, não precisa nem ser no ensino médio, quando ele chega ali no finalzinho do ensino fundamental, que ele precisa ter noções de gráfico, né? Quando você tem ali, apresenta o plano cartesiano, quando você vai começar a trabalhar a função, tem aluno que fica totalmente perdido naquilo. Mas porque ele não tem nem noção de uma tabela simples de dupla entrada. Aí você vai querer trabalhar com ele gráfico e marcação de ponto no plano cartesiano. Então, é isso que eu martelo aqui com vocês. Grande parte dos conceitos que são ensinados lá na frente e que fazem que os alunos tenham uma dificuldade brutal é porque eles não foram trabalhados conceitos lá atrás, quando poderiam ser trabalhados. Então, agora não adianta mais, porque eles já estão grandes. Não, agora a gente vai ter que ensinar os conceitos. A questão é, se fosse trabalhado lá atrás, seria muito mais fácil agora. A gente perderia muito menos tempo. Porque são conceitos simples. São conceitos simples. A gente não está pedindo para que eles façam nenhum cálculo elaborado. A gente está pedindo conceito. E talvez isso seja o que falta muito nos anos iniciais do ensino fundamental, nos finais também, né? Nos finais. Essa questão aí de quando a gente trabalha, quando a gente começa a trabalhar gráfico, interpretação de gráfico, os professores, quando chegam lá no oitavo ano, oitavo não, é no nono, acho que é do nono ano, e começa a trabalhar plano cartesiano, não contextualiza isso. Gente, você pode contextualizar plano cartesiano de tantas formas, né? Eu contextualizava fazendo batalha naval com eles, né? Primeiro que era legal jogar batalha naval, aí a gente fazia sorteio de bala, fazer sorteio, que eles se acham adultos, né? Mas na verdade são mais crianças do que os outros. Então você faz sorteio de alguma coisa e todo mundo jogava, todo mundo entendia. Marcação de plano cartesiano, o pessoal fica craque em pouco tempo, né? Aí a Ana Paula colocou, nono ano, tudo muito sucinto. Sabe qual é o grande problema, Ana Paula? O que era para ser mais desenvolvido é sucinto. E o que não tem importância nenhuma, você fica desenrolando. Classificação de função de não sei o quê. Ele vai ver isso no primeiro ano do ensino médio. Para que você está perdendo tempo no nono ano do ensino fundamental, quando você podia estar trabalhando o conceito da marcação do gráfico, o conceito da localização de ponto, o conceito da visão espacial, da colocação, principalmente se entrar um outro eixo. A gente não entra nisso daí, né? O eixo Z não entra no nono ano. Mas você pode jogar lá do nada. Gente, olha só que legal, acontece isso, vai acontecer, vocês vão ver mais à frente. Essa questão de antecipação é muito importante. Então, uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado sempre é nisso daí, ok? E algumas regrinhas curiosas que a gente sabe, mas que é sempre bom lembrar, né? São 3 regras básicas que eu sempre falava da potência. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 1 elevado a qualquer número é igual a 1. E todo número elevado a 0 é igual a unidade, é igual a 1. Né? São aquelas regrinhas básicas, e que a gente sempre tem que trabalhar com os alunos. E, para a gente concluir aqui, eu quero deixar esse problema aqui que eu acho maravilhoso. A gente está trabalhando potência e raiz, né? Aí tem aqueles professores assim, não, eu gosto muito de trabalhar com problema. Problema é importantíssimo. Aí olha o problema que a pessoa coloca. Papai Noel deixou a raiz quadrada de 121 em presentes para Marcelo. Quantos presentes Marcelo ganhou? Isso daqui é um exemplo de problema que não serve para nada, né? Ninguém vai chegar na porta da sua casa e falar assim, me vendendo alguma coisa, quanto custa? Custa a raiz quadrada de 400. Ninguém vai falar isso, né? Se bem que eu vi uma vez um meme que a pessoa botou
o número de casa, devia ser um professor de matemática, botou o número da casa dele como raiz quadrada de 49, o número da casa era 7. O carteiro ficou andando a cidade inteira, a rua inteira, porque ele não conseguia calcular a raiz quadrada. Mas ninguém vai fazer isso, né? A menos que o cara realmente tenha a marcação com o carteiro. Então, quando a gente fala em situações problema, a gente está falando em empregar situações factíveis para serem realizadas. Isso daqui não tem o menor sentido. Isso daqui não tem o menor sentido. É um tipo de problema que a gente vai entra na categoria da vergonha alheia, o professor fazer isso. Daqui não tem sentido nenhum. Se você quer que ele calcule a raiz quadrada de 121, então peça, calcule a raiz quadrada de 121. É muito melhor do que você fazer um problema maluco desse, que não tem pé nem cabeça, né? Quando a gente vê um pouquinho mais à frente, que a gente vai trabalhando nas estratégias, eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que a gente pode utilizar que contextualizam mais essa questão de raízes e potências, principalmente nos anos iniciais, que é o nosso foco aqui. E, obviamente, elas podem ser adaptadas para os alunos maiores, ok? Bom, gente, concluímos nossa aula de hoje. A gente está concluindo um pouquinho antes, porque eu ainda vou dar outra aula. Ah, que pena. Não entrou aqui a minha informação que eu ia dar para vocês, mas não tem problema não. Essa informação eu dou para vocês agora. Eu acho que não salvou. A gente vai começar, nossa primeira atividade avaliativa, a gente vai fazer agora no decorrer do mês de setembro. Mas ninguém precisa se preocupar, não, porque assim, eu vou estar falando lá no grupo, vou estar falando em aula, vou colocar a atividade lá no Google Classroom e vou estar explicando para vocês direitinho o que é, como é que vai fazer, o prazo, vai ser dado prazo, então não precisa se preocupar, tá? Mas provavelmente na semana que vem eu já vou estar falando para vocês direitinho como vai ser essa primeira atividade, ok? Para ninguém ficar preocupado. E tem atividade... Vai ter, mas vai ter tempo, não precisa se preocupar, ok? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta relativa à aula de hoje? Não? Então, perfeito. Pessoal, então, quinta-feira tem a nossa aula de português e eu vou combinar com vocês ainda esta semana quando a gente vai fazer a reposição dessa aula. Se vai ser no sábado ou se a gente vai achar um outro dia. Então, a gente pode até decidir lá no grupo o que vocês acham melhor, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado pela companhia de vocês de novo, pela paciência aí. Eu ia falar um bom final de semana. Não, ainda não. Uma boa semana para vocês. Uma boa semana.